Quando pensamos na África, frequentemente imaginamos suas paisagens deslumbrantes, sua vida selvagem diversificada e sua rica tapeçaria cultural. No entanto, esse vasto continente é também um verdadeiro tesouro de mistérios que deixam até os especialistas coçando a cabeça. Desde pegadas gigantes misteriosas até ruínas inexplicadas, aqui estão as descobertas mais inquietantes da África, que ninguém consegue explicar. Pegadas gigantes. Na região próxima à fronteira com Eswatini, outrora chamada de Suazilândia, encontra-se uma das descobertas mais enigmáticas da África. Pegadas colossais, atribuídas a seres humanos gigantes de tempos imemoriais. Essas marcas monumentais estão impressas em rochas de granito, exibindo dimensões descomunais, aproximadamente 4 metros de comprimento, desafiando nossa compreensão das proporções humanas convencionais. Consideradas vestígios de uma era em que gigantes caminhavam sobre a Terra, essas pegadas despertam um debate entre aqueles que acreditam na existência desses seres e outros que interpretam-nas como parte do folclore local, possivelmente ligadas a seres ancestrais ou entidades mitológicas. Há também quem busque explicações científicas, explorando fenômenos geológicos ou associando-as a criaturas pré-históricas. A idade dessas pegadas é um mistério ainda maior. Estudos iniciais indicaram que as rochas de granito podem ter mais de 200 milhões de anos, o que desafia radicalmente nossa compreensão da história da vida na Terra, se as pegadas realmente datam do mesmo período. O fascínio por essas pegadas transcende os limites dos estudiosos e cientistas, atraindo turistas, aficionados por mistérios e curiosos, fascinados pelo inexplicável. Contudo, além de seu apelo como enigma intrigante, essas descobertas ressaltam a importância crucial de equilibrar a exploração do conhecimento com a preservação desse patrimônio único e enigmático. Você está pronto para descobrir os segredos por trás do sucesso no YouTube? Imagine aprender estratégias comprovadas que geraram mais de R$10.000 em receita no meu primeiro mês monetizado. Tudo isso sem a necessidade de aparecer na frente das câmeras. Então, não perca tempo. Clique agora no link da descrição e junte-se às centenas de pessoas que já estão conquistando resultados surpreendentes. A misteriosa ruína no Quênia. Nas profundezas das densas florestas costeiras do Quênia, repousam as misteriosas ruínas de Gedi, frequentemente mencionadas como Geta. O que torna Gedi tão cativante não se resume apenas às suas estruturas notavelmente preservadas, mas a enigmas que envolvem esse lugar. Ali existiu uma cidade que, sem dúvida, desfrutava de riqueza e influência, porém, surpreendentemente, há escassos registros históricos sobre suas origens. Quem foram os habitantes de Gedi? Qual era o seu modo de vida? E por qual motivo uma localidade tão próspera foi repentinamente abandonada? Ao longo das escavações, arqueólogos desenterraram artefatos fascinantes entre as ruínas. Fragmentos de porcelana chinesa, vidro veneziano e outros objetos intrigantes sugerem que Gedi era um polo de comércio, conectando a África a terras distantes. Contudo, apesar dessas descobertas, inúmeras incógnitas persistem. A pergunta premente continua sendo: por que esse lugar aparentemente perfeito foi deixado para trás? Diversas teorias surgiram ao longo do tempo. Alguns argumentam que conflitos locais podem ter sido o gatilho, enquanto outros sugerem que a escassez de fontes de água ou até mesmo invasões poderiam ter desempenhado um papel crucial. Independente da causa, a súbita decadência de Gedi permanece um mistério que ainda estamos desvendando. Atualmente, Gedi transcende seu papel como objeto de interesse para historiadores e arqueólogos, tornando-se um destino popular para viajantes. Reconhecida como Parque Nacional do Quênia e um Patrimônio Mundial da Unesco, suas ruínas continuam a instigar a curiosidade de pessoas ao redor do mundo, mantendo viva a aura de seu mistério ancestral. Dama Branca. No calor inclemente da montanha Brandberg, na Namíbia, repousa um enigma milenar entalhado na pedra, a misteriosa Dama Branca. Esta intrigante pintura rupestre, oculta nas vastas extensões do Brandberg, representa um mistério cativante na arte pré-histórica africana. A figura, em tonalidades distintivas de branco, transmite a sensação de movimento, possivelmente retratando uma dança ou um espírito empunhando um arco e flecha. Ao redor desta representação central, uma cena animada emerge, com antílopes e figuras humanas envolvidas em eventos rituais ou cerimoniais. Apesar do nome, a designação Dama Branca
gera debate sobre se a figura central realmente representa o feminino. Enquanto interpretações iniciais apontam para traços delicados indicativos do feminino, estudos posteriores sugerem que possa ser um jovem masculino, possivelmente em uma posição de significado ritualístico. As discussões sobre a essência, origem e intenção por trás da pintura são constantes. Enquanto alguns defendem que ela retrata uma cena cerimonial local, outros, observando características meio mediterrâneas na figura e o arco singular, levantam questões sobre possíveis interações distantes, talvez até com sociedades europeias. A idade da pintura também permanece um mistério, com estimativas variando significativamente de alguns milhares de anos a períodos ainda mais remotos. Além disso, novas pesquisas e tecnologias podem lançar luz sobre a verdadeira antiguidade dessa obra-prima pré-histórica, revelando segredos há muito ocultos no coração da montanha Brandberg. Círculos de fadas. Nas areias avermelhadas do deserto de Namibe, os círculos de fadas formam uma paisagem surreal. Milhares de círculos estéreis, perfeitamente circulares e uniformes em tamanho, interrompendo as vastas extensões de gramíneas e criando um cenário pontilhado que se destaca até mesmo do alto. O mistério por trás desses círculos intrigantes nas terras áridas tem suscitado fascínio entre cientistas, habitantes locais e visitantes por décadas. As lendas locais oferecem explicações cativantes, embora extravagantes. Uma delas propõe que sejam pegadas dos deuses deixadas enquanto caminhavam pela terra, enquanto outra atribui esses círculos a dragões subterrâneos cuja respiração venenosa aniquila a vegetação acima. Apesar do encanto das narrativas folclóricas, as explicações científicas têm sido diversas e em constante evolução. Uma teoria proeminente sugere que os círculos das fadas surgem da competição subterrânea por recursos, com plantas lutando pela água em meio ao ambiente árido. As que possuem sistemas radiculares mais eficientes podem dominar, levando à esterilidade das áreas circundantes. Outra teoria aponta as térmitas como responsáveis, consumindo vegetação e organizando colônias subterrâneas que moldam os círculos. No entanto, nenhuma teoria resolve integralmente o mistério. Cada uma enfrenta desafios e contradições. Alguns círculos parecem grandiosos demais para serem obra de térmitas, enquanto outros são excessivamente uniformes para serem apenas fruto da competição entre plantas. Além disso, círculos similares surgiram recentemente em partes do árido cenário da Austrália, sugerindo um fenômeno mais disseminado e possivelmente interligado, desafiando ainda mais a compreensão desses enigmáticos padrões na paisagem. Pirâmides núbias. Ao longo do curso do Nilo, ao sul das icônicas pirâmides egípcias, encontra-se o antigo reino de Kush, no atual Sudão, lar das majestosas pirâmides núbias, que por séculos têm deslumbrado os observadores. Construídas entre 2600 e 300 a.C., essas estruturas monumentais se destacam pelas suas diferenças em design e propósito em relação às pirâmides do Egito. Com um formato mais íngreme e estreito, muitas delas possuem uma pequena câmara em sua base, refletindo não apenas a estética singular núbia, mas também uma consciente ruptura com as normas arquitetônicas egípcias. Contudo, o aspecto mais fascinante dessas pirâmides reside em seu alinhamento peculiar. Estudos recentes sugerem que os núbios, como outras civilizações antigas, eram habilidosos astrônomos. Alguns desses monumentos estão meticulosamente alinhados com determinadas estrelas, indicando um profundo entendimento do cosmos pelos construtores núbios. Assim, cada uma dessas pirâmides guarda seus próprios mistérios, revelando não apenas uma beleza arquitetônica singular, mas também evidências de um conhecimento astronômico avançado. Esses monumentos representam um legado impressionante da civilização núbia, desafiando-nos a explorar e compreender mais profundamente a complexidade e a sabedoria dessa antiga cultura às margens do Nilo. A Zona do Silêncio de Mapimi. No vasto deserto de Chihuahua, no norte do México, encontra-se uma área envolta em lendas e mistérios. A intrigante La Zona del Silêncio. Com cerca de 30 quilômetros de raio, essa região conquistou notoriedade devido a uma série de fenômenos peculiares que a rodeiam. O que torna esse deserto tão singular? Bússolas que enlouquecem, falhas em rádios e frequentes mau funcionamento de dispositivos eletrônicos
são alguns dos relatos que emergem do local. Esses eventos peculiares deram origem a uma variedade de teorias. Seria uma anomalia magnética, um ponto quente para atividades alienígenas, ou até mesmo um portal para outra dimensão. O mistério da zona começou a ganhar notoriedade em 1970, quando um foguete militar do ZUA, destinado a um teste, desviou-se de sua rota e caiu na área. Embora a explicação oficial atribuísse o acidente a erro humano, isso alimentou especulações mais amplas. Teria o foguete sido desviado por alguma força desconhecida espreitando no deserto? Relatos de luzes inexplicáveis, orbes flutuantes e avistamentos de OVNIs reforçaram a reputação da Zona do Silêncio. Residentes locais e visitantes frequentemente compartilham histórias de encontros com seres estranhos ou aeronaves não identificadas. No entanto, não são apenas entusiastas de vida extraterrestre que são atraídos para a área. Biólogos também exploram a região devido à sua flora e fauna únicas, enquanto alguns pesquisadores apontam para a alta quantidade de magnetita e fragmentos de meteoritos na área como explicação para as perturbações eletrônicas. Evidências científicas definitivas que expliquem todas as peculiaridades da zona ainda são esquivas. Além dos enigmas, a Zona do Silêncio é também um lugar de beleza e riqueza cultural. Guias locais, orgulhosos das lendas de sua região, compartilham histórias transmitidas por gerações. Algumas falam de civilizações antigas que um dia habitaram o deserto, enquanto outras narram histórias de espíritos protetores que vigiam a terra, enriquecendo o tecido cultural desta enigmática área desértica. Criatura estranha. Essa descoberta na África tem deixado os cientistas apreensivos. Há rumores e especulações sobre uma criatura recém-descoberta no continente africano, e todos que sabem sobre ela parecem manter segredo há muito tempo. Por muito tempo, vimos a África como o berço da humanidade, uma terra repleta de uma vida selvagem diversificada. Por isso, muitos acreditam que ainda não descobrimos tudo o que há para saber sobre esse continente tão rico. A criatura, semelhante a um dinossauro, é acreditada ser considerada formalmente um criptídeo, que supostamente habita os recantos selvagens da África. Os locais a descrevem como um réptil há muito extinto que de alguma forma sobrevive até os dias de hoje. Enquanto ainda há muitas espécies não descobertas na África, a possibilidade de tal criatura estar viva tanto assusta quanto fascina os pesquisadores hoje em dia. Essas descobertas misteriosas não são as únicas na África. Nos próximos anos, sem dúvida, este continente revelará mais de seus segredos. Qual desses mistérios você acha mais intrigante? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não deixe de conferir outro vídeo incrível que está aparecendo na tela agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.